resposta à pergunta 30, o que é chamado eficaz? O chamado eficaz é a obra do Espírito de Deus, segundo a qual ele nos convence de nosso pecado e miséria, ilumina nossas, ilumina nossas mentes para o conhecimento de Cristo e renova as nossas vontades e nos persuade e nos capacita a nos apegarmos a Jesus Cristo, que é oferecido gratuitamente a nós no Evangelho. Veja como essa resposta é completa, não é? O chamado eficaz é obra do Espírito Santo de Deus, ponto pacífico. Segundo a qual ele nos convence do nosso pecado, muito claro nas Escrituras, ilumina nossas mentes para o conhecimento de Cristo e renova as nossas vontades. Quer dizer, mesmo que Deus nos elegeu, ele não nos pega pelo pescoço e nos traz. Quando nós somos convencidos, a nossa mente se volta para Deus e nós queremos e dizemos sim ao chamado do Evangelho livremente. E nos persuade e nos capacita a nos apegarmos a Jesus Cristo, que é oferecido gratuitamente a nós no Evangelho. Tudo isso está na palavra de Deus, como a gente sempre faz, nós vamos conferir nas Escrituras. Por que nós conferimos nas Escrituras? Porque em Atos 16, quando Paulo chegou pregando o Evangelho em Bereia, os judeus bereanos que viviam lá abriram as Escrituras para conferir se o que Paulo dizia estava de acordo com as Escrituras. Então nós temos esse costume de fazer a mesma coisa. Assim como os bereanos abriram as Escrituras para conferir se uma assertiva, se uma afirmação é bíblica, nós vamos fazer isso também, como sempre fizemos, não é? E louvo a Deus porque você, querido irmão que está me ouvindo, realmente é uma pessoa que estuda a Bíblia e gosta da Bíblia. Então, de forma bem clara e direta, abramos as Bíblias, então, para vermos se o que está escrito aqui é efetivamente palavra de Deus. Primeiro texto, 1:9, que fala sobre o chamado eficaz. 2 Timóteo 1:9, desculpem. 2 Timóteo 1:9. E diz de forma bem clara e direta assim: Ele, Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação ou eficazmente. Não por causa das nossas obras, não foi porque Deus viu que nós nos salvaríamos se o evangelho fosse oferecido, porque isso seria algo a gente a opor a Deus. Por que eu me converti? Porque eu criei, mas não é isso que acontece. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e Ele nos vivifica e nos ressuscita pela palavra e pela obra do Espírito Santo, e nos convence que somos pecadores. Então, 1:9, Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, sabe quando? Antes dos tempos eternos. Então não é coisa de hoje, não é coisa que ele viu que eu me salvaria. Jamais eu me salvaria. A Bíblia nos ensina claramente que nós, no nosso estado pecaminoso, nunca procuraríamos a Deus. Não há quem busque a Deus, diz no capítulo 3 de Romanos. E, na verdade, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez foi fugir de Deus. Então, um homem em pecado foge de Deus, não vai a Deus. Chamado eficaz obra do Espírito de Deus, segundo a qual ele nos convence do nosso pecado e miséria. Atos 2:37. Quando o Espírito Santo vem no Pentecostes, Pedro prega, ensina a palavra de Deus, expõe a Bíblia, e ao ouvirem isso, Atos 2:37, eles ficaram com o coração pesarosos ou compungidos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Foram tocados profundamente pelo Espírito Santo de Deus, convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Também a mensagem ilumina nossas mentes para o conhecimento de Cristo. Atos 26:18. Atos 26:18 diz assim:
Quando Paulo testemunha a respeito do chamado dele, eu vou ler o 17 e o 18, então, para ficar um contexto mais adequado. Ele diz assim, Jesus falando para ele, né? E Paulo aqui está discursando perante o rei Agripa. E Paulo, aqui é parte do testemunho de Paulo, Atos 26, 17 e 18. O Senhor dizendo para ele, eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E eu ainda acrescento aqui, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Eu creio que seja um texto até ainda mais claro sobre a iluminação do Espírito Santo quando recebemos a mensagem do Evangelho segundo Deus. Segundo aos Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E não só as nossas mentes são iluminadas, mas as nossas vontades são renovadas. Ezequiel 36, 26. Para que isso aconteça, tem que acontecer um milagre muito grande. Ezequiel 26, 36 fala sobre isso. Muita gente ora para que Deus amoleça o coração de alguém. Deus não vai amolecer coração de pedra e tornar um coração de pedra amolecida. Não. Deus faz uma operação muito mais profunda, muito melhor. Ezequiel 26, 36. Aliás, 36, 26, desculpem, ao contrário. Ezequiel 36, 26. Veja o que Deus faz com o nosso coração, quando nos convence dos nossos pecados. Também vos darei um coração novo. Ele não amolece o nosso coração. Ele dá outro coração. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então veja que a ação de Deus é muito mais profunda do que simplesmente amolecer o coração de alguém. Deus troca a essência da pessoa. E nos capacita a nos apegarmos a Jesus Cristo, que é oferecido gratuitamente a nós no Evangelho. João 6, 44 e 45. João 6, 44. João 6, 44 e 45. Diz assim, João 6, 44 e 45, palavras do próprio Jesus. Vejam o que Jesus diz. Você que acha que você pode crer porque crê, porque você ouviu o Evangelho e você creu e é obra sua, não é obra sua. Desculpa. Desculpa nada, não é obra sua. Diz assim, João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Jesus está dizendo, ele é muito claro no que diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Então é uma obra exclusiva de Deus. Como o André estava ensinando hoje sobre a Trindade, a salvação é uma obra da Trindade Santa. E a nossa única participação nessa obra de salvação foi termos pecado e continuarmos pecando. E não podemos fazer outra coisa se não for pela ação de Deus. O ser humano não faz nenhuma outra coisa a não ser pecar. Ele é pecador por natureza. Portanto, tudo que ele faz desagrada a Deus profundamente. Se não for Deus vir a nós, na pessoa de Jesus Cristo, e pela ação do seu Espírito Santo, através do ministério da palavra, ninguém se salva. Ninguém busca Deus. Não há ninguém. Quando a Bíblia nos mostra que estávamos perdidos e desgarrados, estávamos sim, completamente perdidos, desatinados e mortos, imersos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. E mesmo quando realizamos coisas que são moralmente aceitáveis ou boas, nós o fazemos em detrimento da vontade de Deus, ofendendo profundamente a sua santidade.
de maneira que a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Portanto, ninguém na carne, diz a Bíblia, pode agradar a Deus.